está nos céus. Palavra da salvação. Estamos acompanhando desde domingo passado, vai nos acompanhar por alguns domingos esse tempo comum, esse discurso missionário de Jesus. Jesus, após chamar os 12, formá-los para estar com Ele, começa a enviá-los também em missão. Jesus vai dando essas instruções para a missão. E hoje a liturgia nos faz meditar num ponto muito importante da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa missão também neste mundo, como cristãos, como filhos de Deus, em busca da nossa salvação, em busca da vida eterna. Nós prestarmos atenção na oração da coleta, o oremos inicial da liturgia de hoje, que como um farol ilumina também a liturgia da palavra, vai nos dizer assim: concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome. Hoje a igreja nos faz, através da oração da coleta, pedir a Deus essa graça, a graça de temer e amar a Deus. E diante do evangelho de hoje, queria chamar a nossa atenção para este dom, um dom do Espírito Santo, que é o santo temor de Deus. O Evangelho de Jesus nos diz, não tenhais medo dos homens, pois não há nada encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Mais uma vez Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, nos diz hoje Jesus na palavra, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não é muito comum, para os nossos tempos de hoje, a gente ouvir, sobre isso, o temor, como se fosse algo ruim, Depois nós vamos destrinchar um pouco mais os 3 tipos de temores, no qual São Tomás de Aquino vai explicando para nós. Mas esse temor do qual nos fala a palavra, esse temor do santo temor de Deus, é esse respeito, essa reverência, aquilo que, querendo ou não, no tempo de hoje vai perdendo, até mesmo as nossas relações. A gente vai vivendo um relacionamento cada vez mais relativista, igualitário, onde vai se perdendo essas referências de autoridade, de respeito. Por isso vivemos um mundo ainda tanto preso, a sentimentos de insegurança que geram ansiedade, porque não temos em quem confiar a nossa vida, porque vivemos uma igualdade. É bonito a gente recordar, eu lembro, ainda fui criado, um pouco ainda nessa tradição, talvez nossos avós também, mas aquelas coisas que, tirando alguns exageros, mas que era muito bonito, na família, em casa, o respeito, pelos mais velhos, o respeito pelos pais. Tinha aquela coisa, só como depois que o pai chegasse, Tinha o lugar, que era o lugar do pai sentar, aquela coisa bonita de família, de reverência, a figura de autoridade que exercia ali um serviço, e isso não de maneira alguma é algo que oprime, mas é algo que sustenta. E a autoridade quer dizer isso, não algo que esmaga, mas a autoridade é como que um chão aonde nós nos sentimos seguros, apoiados, no interior, tem a música do Padre Zezinho que fala, eu vim de lá do interior, onde a religião ainda é importante, se alguém passa na frente da matriz, se benze, pensa em Deus, mas aquela reverência bonita diante das coisas de Deus, o santo temor de Deus, o respeito pelas coisas sagradas, pelas coisas de Deus. Se passa em frente à igreja, você faz o sinal da cruz, aquilo, se eu vou para a missa, a roupa de ver Deus, a roupa de ir para a missa, o respeito com as coisas santas. Hoje a gente vai vendo uma banalização até mesmo do sagrado, a gente vai perdendo um pouco disso, É diferente, a maneira de eu me comportar dentro da igreja, num lugar sagrado ou em outros ambientes.
Por isso, o Senhor nos diz hoje na palavra: temei a Deus. O que é o temor de Deus? Vai nos dizer São Tomás de Aquino, é um hábito sobrenatural, pelo qual o justo, sobre o instinto, o impulso, a ação do Espírito Santo, adquire a docilidade, uma docilidade especial, para submeter-se totalmente à divina vontade, à vontade de Deus, por reverência à excelência e majestade de Deus, que pode infligir-lhe um mal. Nós devemos ter diante de Deus essa compreensão, né? Deus é amor, sim ou não? Deus é misericórdia, Deus é bom, mas Deus não é o meu compadre, Deus não é o meu comparsa, Deus não é bonzinho. Esse mesmo Deus que inspira em nós essa esperança de poder confiar nele incondicionalmente, porque ele é misericórdia, é o mesmo Deus também que é justiça, e do qual nós devemos o quê? Temer, porque ele é Deus, nós não somos deuses. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Ele é forte, nós somos fracos. Ele é santo, nós somos pecadores. E diante de Deus devemos o quê? Dobrar os nossos joelhos. É bonito, né, quando Moisés na sarça ardente, né, o Senhor fala para ele: tira a sandália dos pés, né, porque o lugar que você está é santo. E devemos nós também termos esta reverência diante da grandeza e da majestade de Deus, e nos submeter ao seu senhorio, à sua autoridade, não como alguém que nos oprime, muito pelo contrário, assim como um pai e uma mãe, porque ama o filho, educa, não está preocupado com que o filho esteja gostando ou não da correção, mas porque quer o bem do filho, corrige e educa. Deus também, porque quer o nosso bem, nos corrige, nos educa, e devemos assim também respeitar a Deus como filhos, que também têm um respeito para com os pais. Não é aquele pânico, aquele pavor, mas é o respeito, a reverência, a figura de autoridade, de alguém que está disposto a sacrificar, a dar a vida por aqueles pelos quais ele exerce esta autoridade. E assim, São Tomás distingue 3 tipos de temor, né? O primeiro deles é o temor mundano, que é esse no qual Jesus hoje diz no Evangelho: aqueles que preferem agradar ao mundo do que a Deus. Aqueles que, diante de uma ameaça, diante da possibilidade da perca de um bem temporal, eu prefiro pecar do que me contrapor à mentalidade do mundo. Isso acontece muitas vezes, né? Às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente fora de um contexto religioso, quando alguém levanta alguma questão, né, contra os valores cristãos, contra a moral, às vezes a gente fica o quê? A gente cala, a gente não tem coragem de se posicionar, de defender. Às vezes numa rodinha as pessoas vão falar de aborto, a gente fica na nossa, né, não tem coragem de se posicionar, e às vezes a gente, por medo, né, de perder ali o prestígio, por medo às vezes de ser excluído de um certo grupo, a gente vai se esquivando e vai, por medo, nos fugindo realmente daquilo que são os valores da nossa fé. Isso é o temor mundano, que é um pecado. O outro temor é o temor servil. É aquele que teme a Deus, mas não por amor, mas por medo do castigo, por medo do inferno. Não é esse o temor no qual o Senhor espera e nos chama a viver, mas vai dizer São Tomás que o temor que o Senhor espera de nós é o temor filial. É aquele que teme ofender a Deus, teme se afastar dele. E esse deve ser o nosso medo, medo de estar longe do Senhor, medo de ofender aquele que mais nos ama, que é Deus, porque aquele que teme a Deus não tem medo de nada. Papa Bento XVI que diz isso, né? Quem teme a Deus não tem medo de nada. Vamos repetir isso? Quem teme a Deus
não tem medo de nada. E o Papa Bento continua dizendo, né? Assim como uma criança que está nos braços do pai, não tem medo de nada, aquele que teme a Deus é como essa criança, nos braços fortes desse pai, que é maior do que ele, que é mais forte do que ele, e que defende, que protege. Por isso, quando a palavra hoje nos chama a esta vivência do santo temor de Deus, é isso que o Senhor quer nos fazer experimentar, a graça de estarmos guardados, protegidos, diante dessa proteção de Deus, e assim reconhecer a nossa fraqueza, a nossa miséria, o nosso nada, mas se apoiar nele. Ele é a nossa força, Ele nos protege, Ele nos defende, Ele nos guarda. Por isso nós pedimos hoje a Deus essa graça com toda a igreja. Dá-nos, Senhor, a graça de temer e amar o vosso santo nome, para assim termos o quê? Segurança, estabilidade, porque a nossa vida está nas mãos daquele que é mais forte, poderoso do que nós. E também temos essa consciência no nosso coração, né? De que esse Deus, que é amor, que é misericórdia, mas também que é justiça, e que um dia nós iremos prestar contas da nossa vida diante de Deus. Isso tem que estar muito claro dentro de nós, né? Como diz a palavra, temei aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Um dia, cada um de nós iremos morrer. Você vai se apresentar diante de Deus, né? E aí, se fosse hoje, né? Se fosse agora, né? Como está o meu coração? Né? E assim nós precisamos pedir a Deus hoje essa graça, né? Deste dom. Se é um dom do Espírito Santo, peçamos a Deus a graça de ter esse santo temor, esta reverência, essa docilidade à divina vontade de Deus. E não é mais do que obrigação, dever nosso, obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus preceitos, não por medo do inferno, mas muito mais do que isso, para vivermos esta plena comunhão com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé juntos.